acho que todo mundo que vai ver esse vídeo ele conhece, assim, mas só para fazer uma breve apresentação, né? Você é o diretor do Brasil Sem Medo, diretor executivo do Brasil Sem Medo, que muita gente lhe conhece por causa do seu trabalho com o Olavo, né? E já faz bastante tempo que você tem pesquisado sobre essa coisa do movimento revolucionário, né? Eu não sei se você lembra, mas a gente conversou sobre isso na época do impeachment de Dilma. Eu lembro que você falou que já estava lá estudando, tentando rastrear essa história de como o movimento revolucionário entra no Brasil. Aí eu vou fazer basicamente uma série de perguntas para você, para entender melhor essa tese, e eu queria só fazer uma pequena introdução de por que eu acho essa tese bem legal, assim, bem interessante. E uma coisa que eu falo muito aqui, assim, nos meus textos, nos vídeos que eu gravo, é sobre, de certo modo, a importância da gente recuperar a ideia de metafísica e se perguntar assim, qual é eu sei que vai parecer para algumas pessoas muito distante de falar de metafísica e ciência política, mas uma coisa que eu noto é que, principalmente nas ciências humanas, a gente perdeu um pouco a relação entre a teoria e a realidade. A gente tem muita discussão teórica, acho que principalmente nesse campo político, por vários motivos, né? E às vezes tem a discussão bem sofisticada, bem complexa, mas não tem uma reflexão sobre o fundamento filosófico da coisa. Aqui no Canadá, nos Estados Unidos, é muito por esse lado analítico de análise de dados, né? E o pessoal faz aqueles construtos e começa a comparar um monte de dados com outros, mas não tem uma reflexão de qual é o fenômeno real por trás daquelas coisas que estão sendo discutidas. Eu acho que no Brasil, né, só para terminar essa pequena introdução e deixar você falar, mas acho que no Brasil a gente tem um outro vício meio complementar a esse, que é ver muito pelo lado das definições formais das escolas, né? Então, por exemplo, o cara tem lá uma definição de anarquismo, socialismo, e aí ele começa a raciocinar a partir daquela definição e não a partir do que está de fato acontecendo. Né? Assim, o exemplo que eu dou assim, disso, assim, por exemplo, você não pode analisar a coisa a partir de um partido ou de uma ideologia, porque geralmente o partido, uma ideologia, ele tem um movimento antes dele, né? Já existe pessoas que se relacionam, né? Que conhecem uns aos outros, que têm anseios, interesses, e aí depois é que a ideologia surge dentro desse movimento, de certo modo, né? Então, assim, eu sempre noto isso, assim, quando eu começo a estudar um assunto, eu penso assim, qual é o fenômeno real, qual é o objeto concreto por trás desse assunto? Né, que eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu com o Olavo, né? Assim, ele sempre furava essa bolha verbal e falava algo da realidade, né? Eu acho que cada um de nós, cada nosso jeito, a gente tenta fazer isso, né? E quando eu comecei a fazer isso com política, e aí aquele livro Fire in the Minds of Men, foi um dos que me convenceu disso, eu vi, caramba, não, o movimento revolucionário é essa coisa real. E você pega ali a distinção entre 3, 4 escolas de socialismo, é uma distinção verbal. Mas quando você olha o movimento revolucionário, dá para ver uma continuidade histórica, né, pessoas que se conhecem, que formam umas às outras. Então, assim, eu fiquei muito assim, impactado com isso. Assim. Por isso que eu achei, quando eu vi você falando sobre isso, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para o material do seu canal, que tem uma palestra sua, Congresso sobre o Olavo, que você fala, inclusive, sobre essa questão metodológica na ciência política. Eu fiquei, caramba, isso está totalmente certo. Assim. O desafio da ciência política é encontrar um elemento de realidade, né, por trás do discurso político, e essa tese do movimento revolucionário, ao meu ver, toca justamente nisso. Aí essa é a minha grande introdução. Eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal como você define o movimento revolucionário, e depois a gente pode ver como isso chega no Brasil. Uhum. Lucas, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre gosto de bater papo contigo, né? E agradecer também ao pessoal que está assistindo. Cara, assim, toda a ideia, né, por trás dessa pesquisa que eu estou fazendo sobre o movimento revolucionário no Brasil, na verdade, parte de uma definição de movimento revolucionário que não é minha, né? É a definição do Olavo. Uhum. Né? E é ela que me deu o estalo, né, para ir atrás desse assunto. Que é o seguinte, né? O movimento revolucionário, como o Olavo define, né, o movimento revolucionário é um grupo de pessoas que propõem uma sociedade perfeita, uma sociedade organizada, uma sociedade, de certa maneira, utópica, né? Uma sociedade, enfim, que será construída no futuro. Tá? E para a realização desse futuro perfeito, dessa sociedade, dessa organização social planejada, etc., né? Para ela acontecer, você precisa haver uma concentração de poder na mão dessas pessoas que estão fazendo a proposta. Né? Então, esse é o movimento revolucionário. Né? São pessoas que fazem a proposta da realização de uma sociedade futura mediante a concentração de poder em suas mãos.
né? Uhum. Parece ser bem simples, na verdade. Né? Quando você fala assim, bom, é uma definição bastante simples, mas ela é muito útil, né? Justamente para aprender, como você falou, para aprender certos processos históricos reais, né? E como que surgiu esse negócio na minha cabeça, assim, né? A ideia. O Olavo, na verdade, tinha me encarregado de fazer uma pesquisa sobre a história da esquerda no Brasil. Né? Na verdade, tanto eu quanto ele, a gente estava preocupado, uma época, em tentar compreender uma mudança cultural que teve no Brasil. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso, né? Que não tinha nada a ver, cara, com o movimento revolucionário, assim, como eu entendo hoje, enfim, e para onde foi, não tinha nada a ver com milico e tal, mas era tentar entender como a discussão cultural brasileira, né, sobre literatura, enfim, sobre artes, etc., ela sai dos jornais, dos suplementos literários ali vamos dizer, no final dos anos 70, né, e passa para a universidade. Não, então, assim, os intelectuais públicos desaparecem no Brasil e surge uma intelectualidade acadêmica. Uhum. A autoridade é transferida, então, daqueles intelectuais que discutiam publicamente em periódicos, né, em jornais e revistas, em semanários, né, e diários e semanários, e passa a ser uma atividade acadêmica certamente blindada, da qual participam alguns iniciados, e quem assiste de fora não entende exatamente o que está acontecendo. Uhum. Isso era o germe dessa pesquisa, entendeu? Era isso que a gente estava tentando compreender, né? E então eu fui coletando muito material, assim. Eu tenho essa biblioteca aqui, tem uma parte inteira que é assim, a história da crítica literária brasileira, assim. Eu tenho, né, muito material, muitos livros, memórias, entrevistas, diários, né? Cara, fui lendo tudo isso, tentando entender, né, o que aconteceu. E aí chegou um momento que eu falei assim, bom, não vai dar para entender isso aqui só como um movimento cultural, porque existe uma força política agindo aqui que fez essa transferência, né? Esse movimento não foi cultural, ele foi político, ou também político. E aí comecei então a falar, então, na verdade, quer saber, vamos dar uma pausa nisso, vamos estudar assim, a esquerda no Brasil. Né? E comecei a estudar a esquerda do Brasil. Então, fomos lá, pesquisei sobre a história do PT, etc., né? E fui andando, vamos dizer assim, de trás para frente. Né? Comecei ali no governo Dilma e fui tentando entender o PT, a esquerda no Brasil de trás para frente. Quando eu cheguei no regime militar, comecei a pesquisar assim, eu já sabia a história do regime militar, etc. Mas, enfim, daí comecei a me dedicar mais, a ler com mais atenção, colher mais fontes, né? Verdadeiramente me debruçar sobre as fontes, né? Sobre os livros, etc. Cara, e aí me bateu o seguinte problema, né? Que eu comento até nesse vídeo aí que você falou. Falei, cara, como que eu vou contar a história da esquerda no Brasil, né? E aí, quando eu chego no regime militar, eu tenho esse problema, né? Que para mim era o que eu chamo que é o problema Médici, né? Eu falo, como que eu vou explicar isso? Porque para mim, assim, há pelo menos 2 generais ali que fazem para mim, que para mim é um governo de esquerda, né? Quer dizer, quase todo o regime militar, na verdade, hoje eu entendo como governo de esquerda, né? Porque eles são centralizadores, né? Aumentaram de maneira absurda a dívida pública, né? Acabaram com o regime federalista, né? Enfim, fizeram o Estado crescer de maneira exorbitante por acima das liberdades civis, né? Então, começaram um controle do que se pode pensar ou não. Tá? Então eu via aquilo, cara, e eu falei, porra, como que eu vou contar essa história sem entrar nesse meandro, né? Então você tinha um governo inimigo do movimento comunista, mas que fazia um governo que para mim era um governo de esquerda. Uhum. Eu falei assim, eu não posso chamar os generais de esquerdista também, né? Porque isso não é verossimilhante, entendeu? Uhum.
Assim, não faz sentido também eu colocar esses caras dentro da história da esquerda como fazendo parte da tradição esquerdista. Embora isso aconteça dentro da esquerda com muita frequência, né? Por exemplo, se você pegar hoje, a esquerda reconfigurou a história e a imagem do Getúlio Vargas. Então, hoje, no Brasil, Getúlio Vargas é uma espécie de proto-Lula, né? Ele é um precursor do Lula. E, né, o pai dos pobres, até o próprio Marechal Floriano também passou por um processo assim de releitura, né, da sua vida e do seu governo, né, o livro do Nelson Werneck Sodré, História Militar Brasileira, né, isso é lá nos anos 50, se não me engano, que ele escreve. Ele já quase fala, não, foi o primeiro governo progressista, né, Floriano, pai dos pobres, etc., fez reformas importantes para o movimento social. O que ilustra bem essa dificuldade na ciência política de separar o que é o discurso dentro da ideologia da descrição dos fatos, né? Porque cada movimento político tenta melhorar a sua própria imagem, né? Então é como se fosse assim, eu digo assim, tipo, cada ideologia é como se fosse um campo de distorção, assim. Exatamente. Dentro deles, eles recontam a história de vários jeitos diferentes para ficarem melhor na fita. Exatamente. E aí entra o ponto que é importante, que é o seguinte. Aí eu falei, bom, eu não posso contar a história da esquerda, entendeu? Não dá, não vai funcionar, eu tenho que fazer uma outra coisa. E o que é essa outra coisa? Cara, me veio um estalo mesmo. Falei, bom, essa outra coisa é o movimento revolucionário. Por isso, é evidente, daí ficou claro para mim ali, falei assim, bom, que o governo dos militares, de 64 para frente, ou pelo menos de 66 para frente, faz parte do movimento revolucionário. É um governo revolucionário, nesse sentido, né, de que é um governo que tenta criar uma sociedade inteiramente planejada e perfeita e sem conflitos, né, mediante a concentração de poder na mão dessa elite revolucionária, que no caso era o Exército, né, ou o Supremo Comando da Revolução, né, enfim, seja lá qual era o órgão, né, de reunião dos generais. Ele falou assim, então, cara, então se eu mudar a chave, não contar mais uma história da esquerda, mas uma história do movimento revolucionário, aí as coisas começam a fazer muito mais sentido. E aí vem o seguinte problema, né? Por que eu abandonei essa ideia de esquerda, né, e direita? Que acho que é justamente o que você está falando. Porque, cara, bom, primeiro que direita não existe, né? Direita é sempre aquilo que a esquerda diz que é direita. Uhum. Né? A direita, ela não consegue se definir, né? Ela é sempre a ala, vamos dizer assim, que se opõe, ou a qual a esquerda se opõe. Né? Mas qual o ponto, Lucas? O problema é que, para mim, cara, assim, direita e esquerda não são categorias de compreensão da realidade. Não são instrumentos de compreensão da realidade, entendeu? Eles são modos de manipular a realidade, ou modos de agir, né, politicamente. Né? Mas eles não são instrumentos heurísticos, não são categorias de pensamento, eles não são conceitos científicos. Uhum. Né? E por mais que eu até tente uma definição de direita e esquerda, tentar uma definição científica, ela sempre vai ser enganosa, entendeu? E veja, e o Brasil tem uma longa tradição de estudos nos quais dos quais eu usei bastante, né? Eu me debrucei sobre eles, que são estudos culturais, que são os estudos das várias ideologias, né? O estudo do pensamento brasileiro. Né? Então você pega, por exemplo, toda aquela corrente do Antônio Paim, o professor Ricardo Vélez, né? O pessoal do Instituto Brasileiro de Filosofia, eles sempre se dedicaram a estudar assim, as várias correntes de pensamento brasileiro. Só que, cara, tem esse problema que você falou, bom, isso é um monte de pensamento, entendeu? Um monte de doutrina, um monte de ideologia, mas e os movimentos reais, concretos por trás disso? Né? Uhum. Ou que criaram esses discursos, ou que se alimentam deles. Né? Isso que é o importante. Né? Por exemplo, porque se você pegar a discussão doutrinária marxista, ela não tem fim. Entendeu? Então, se você for contar a história do movimento revolucionário pelo o discurso que eles fazem de si mesmo, você vai ficar doido, porque aparentemente não há unidade. Entendeu? Uhum. Se você for contar a história do movimento revolucionário
pelos seus discursos, ou seja, como uma ideologia revolucionária, você não consegue aprender o objeto real, ele te escapa. Porque o que você vai ver é que não há unidade, mesmo dentro do pensamento militar, se eu for atrás de uma ideologia que orientou a ação dos militares ao longo da República para frente, o objeto vai escapar, entendeu? Porque não há unidade, porque a cada nova geração surge uma ideologia diferente, porque a ideologia ela tem que responder a determinada circunstância e conjuntura política, né, do momento. Uhum. Então, a ideologia muda, mas aquela definição de movimento revolucionário não muda, nem a mentalidade revolucionária, né, que é o que, assim, segundo o Olavo, né, que faz aquela fenomenologia da mentalidade revolucionária, que cria, vamos dizer, essa psicologia, né, os pontos, psicologia não é o termo adequado, né, mas os pontos que criam a mentalidade. De postura existencial, né, um jeito de se colocar diante do que existe, né? Exatamente. Tá? Então, essa é uma espécie de falsa consciência, né? Uhum. Que é a matriz geradora de discursos revolucionários, de ideologias. Né? Então, assim, não... Cara, por exemplo, você pega esse livro do Kolakowski que nós publicamos agora esse ano, né? Que é As Grandes Correntes do Marxismo. Cara, são 3 volumes dessa grossura, assim, de discussão doutrinária. Né? Interna. Eu falei, qual que é a unidade daquilo? Bom, bem baixa, entendeu? Né? Hoje, por exemplo, hoje você tem teorias marxistas que não estão nem aí para a luta de classes. Né? Não acho que isso é uma categoria importante do pensamento marxista. Então, fala, porra, antes era o centro do negócio, agora já nem é tão importante. Né? Então, assim, esse era o meu ponto. Foi, cara, eu preciso dar um objeto real e não discursos ideológicos. Né? E quando o Olavo fala em movimento revolucionário, você fala, cara, é isso aí. E aí eu consigo aprender um objeto do seu desenvolvimento ao longo de 100 anos perfeitamente. Eu consigo olhar para ele e falar, não, existe uma unidade do movimento que se mantém no tempo, ela permanece no tempo. Entendeu? Uhum. Então, eu sei que quando eu estou falando lá do golpe da República em 1889, né, e falando, sei lá, da eleição do Lula em 2002, eu estou falando ainda do mesmo objeto, do mesmo movimento, dos mesmos atores, né, porque existe uma continuidade. É possível até nessa pesquisa, que isso eu não vou fazer porque vai dar um trabalho desgraçado, mas é possível traçar, Lucas, acho que geração por geração de revolucionários. Inclusive, eu até brinco, eu falo, existe uma tradição revolucionária, né, no Brasil. E é possível mapear, cara. Assim, quem aprendeu com quem. Uhum. Então, o general tal ensinou o tenente tal, esse tenente, ele cooptou tais pessoas que depois montaram o Partido Comunista. Daí esse partido cooptou tais pessoas. Você consegue criar assim, a sucessão apostólica dos revolucionários brasileiros. Né? De qual geração passou, vamos assim, a chama revolucionária para a geração seguinte. É possível fazer isso. Uhum. Contar essa história dessa maneira. Então, foi isso que eu pensei. Eu falei, cara, eu preciso contar essa história, eu preciso entender essa história desde um ponto de um ponto de vista, quer dizer, de um objeto que ele seja real, que ele tenha realidade. Não entrar, não deixar me levar pela loucura dos vários discursos revolucionários, né, em conflito. Uhum. Até porque, né, cara, só sem querer interromper, mas assim, um argumento assim, que eu uso para mostrar para o pessoal como isso é verdade, é que quando você olha um movimento político, nem todo mundo que faz parte daquele movimento político concorda e às vezes nem consegue expressar a ideologia, né? Então, mas essa coisa da personalidade, como você falou, da tradição apostólica aí, você sempre vê, né? Assim, nunca um Lula aparece do nada. É sempre um líder que teve contato direto com outros líderes, passou por algum tipo de treinamento, e muitas vezes nessa cadeia tem gente que nunca fala nada, ou se você for conversar, a pessoa não sabe nem explicar, mas a pessoa ainda se sente irmã, tipo, como se fosse parte de uma irmandade, né? Sim. Tem um laço quase mais de lealdade do que de racionalidade, assim, ao longo do tempo.
Então, porque exatamente, que existe esse... Veja, a tradição revolucionária ela é consciente de si mesmo, né, o movimento revolucionário. Ele sabe que existe e ele sabe que ele é um movimento revolucionário, e as pessoas, né, que pertencem ao movimento revolucionário sabem que pertencem. Tá? Eles se sentem parte de uma tradição, né? E independente de qual ideologia esteja em voga, né, atualmente. Se é sei lá, o marxismo mais hardcore, né, luta de classe, etc., o velho marxismo tradicional, se é já uma das suas versões, né, atualizadas, modernas, né, pós-modernas, pós-estruturais, não sei o quê, né, não importa. A ideologia, ou se já é, na época agora, né, das ideologias de gênero, né, das ideologias identitárias, eles se sentem parte de uma tradição revolucionária. Eles sabem do que eles pertencem àquele movimento, né? Então, é como se fosse a característica do movimento revolucionário é muito mais uma posição mesmo existencial ante assim, uma certa revolta contra a estrutura da realidade, né? E muito menos é muito mais isso do que o apego a um discurso ideológico, porque a ideologia muda, cara. O discurso ideológico ele muda o tempo todo. Eu acho que é muito relevante estudar, né, assim, a história dos discursos ideológicos, como eles vão mudando, etc. Mas com isso você não aprende o movimento real. Cara, assim, eu acho que isso, assim, eu acho difícil convencer as pessoas disso, mas assim, eu acho fácil ver isso. Eu acho até a gente que tem um pouco de experiência assim, nos últimos anos, de ter visto até esse crescimento dos que às vezes a gente chama de nova direita, né? Que eu acho um termo útil para descrever essa etapa de 2013 para cá. Né? E quando a gente olha, mesmo do lado da direita, a gente vê essas relações, né? Dá para você traçar assim, esse cara veio dali, veio daquele grupo e tal. Sim. Mas pelo lado negativo, digamos assim, né? No caso da direita, né? A história da direita é a história do pessoal que foi designado como inimigo naquele momento do movimento revolucionário, né? É uma espécie de identificação negativa. Assim, o movimento vai se tendo consciência de si, né? E ele vai apontando os obstáculos, né? Sim. E aí esse obstáculo é a direita. Esse obstáculo sempre vira a direita. Como sempre foi, né, cara, dentro do movimento comunista, né? Quem eles atacavam viravam a direita. Né? Mesmo que fosse um antigo aliado deles. A transformação do nazismo num movimento de direita, ou dos fascismos num movimento de direita, assim, classificação, foi uma operação do Stalin. Eles eram aliados, daí quando eles deixaram de ser aliados, né, ele criou a Liga Antifascista, né, e aí todo mundo passou a ser de direita, entendeu? Mas até então era todo mundo, né, todo mundo sabia que o Mussolini era socialista, que o Hitler era socialista, ninguém discutia isso. Né? Depois que o Hitler e o Stalin brigaram, que eles resolveram, né, chamar todo mundo de direitista. Pois é. Inclusive, assim, e aí assim, a gente depois pode, talvez quebrando um pouco a ordem cronológica, mas uma coisa que eu sempre falo é que no Brasil, eu acho, especialmente nessa nova direita que surgiu aí nos últimos 20 anos em oposição ao PT, tinha muita gente que vinha das ciências naturais e tal, e aí achava assim, o PT é o pessoal que não tem rigor, o pessoal de humanas e tal, e tinha um pouco um discurso de que se fossem pessoas técnicas, que tinham uma formação científica, aí sim a coisa ia dar certo, né? E aí isso parecia ser a direita, né? Naquela época, né? Ou era a nova direita, de certo modo. Mas dentro do movimento revolucionário já tinha essa ideia do cientificismo, né? Porque o cientificismo também é um jeito de transformar a humanidade, né? É a mesma postura existencial, só que ao invés de ser pela luta de classes, é por uma classe iluminada, uma classe de burocratas que estudaram mais, então eles sabem mais do que o resto da população, um jeito melhor de viver, né? Então essa veia tecnocrata também faz parte, é um dos componentes, né, da tradição revolucionária. Sim, é um dos elementos. No Brasil, a gente vê isso claríssimo. Eu não sei se daria para colocar o cientificismo como um elemento estruturante da definição de movimento revolucionário. Né?
Até porque isso nem importa muito, como a gente está falando, o que importa é o movimento real, né? Então, assim, bom, se isso cabe na definição ou não, eu não sei, mas no Brasil, sim. Mas em todo movimento revolucionário, até você falou do livro do Fire on the Mind of Men, né? Fire in the Minds of Men. Fire in the Minds of Men. Acho que a gente publicou esse livro até em português agora. O que você vê? Há um elemento que não é exatamente cientificista em toda a tradição revolucionária, vamos dizer, anterior ao século XVIII, mas é um elemento gnóstico, num sentido bem lato, tá? Assim, no sentido de que a elite revolucionária, ela detém um conhecimento privilegiado, quase uma revelação, né? Por isso que o livro que eu estou escrevendo eu chamo de Prometeu Tropical, tá? Porque o movimento revolucionário é esse que traz, né, que rouba o fogo dos deuses e traz para os homens, né, que é o portador desse conhecimento técnico, né, e o fogo é justamente o símbolo do conhecimento técnico, né, porque é o fogo que, né, você consegue fazer a forja que vai, né, você colocar o homem na idade do ferro, né, assim, você vai conseguir, então, criar instrumentos, né, fazer armas, etc, etc. Então, assim, o fogo é o símbolo do desenvolvimento tecnológico, né? Então, o movimento revolucionário, ele sempre tem essa não sei se sempre tem, mas é bem comum ele ter essa característica que é assim, a elite é portadora de um conhecimento quase revelado. Então, por exemplo, quando você pega a vertente marxista, isso é bem claro, né? Os marxistas conhecem, né, o materialismo histórico, né, ou as leis do desenvolvimento histórico, que é o materialismo dialético, né, e, portanto, né, eles conhecem o desenvolvimento da sociedade humana, eles sabem para onde vai, e é pior, eles podem manipulá-lo. Tá? Esse que é o negócio, você consegue, assim, a elite revolucionária, a vanguarda revolucionária, isso era bem claro no Lenin, né, você consegue, assim, acelerar o processo revolucionário, porque você já sabe para onde vai, então você consegue, né, como você conhece as leis de desenvolvimento histórico, você consegue manipulá-las, né, ou manipular a sociedade de certa maneira, né, para que aquilo ande mais rápido, né, ou desencadeie o processo revolucionário. O movimento revolucionário, na sua vertente positivista, ou no Brasil, né, que virou militar, também, cara, é a mesma coisa, eles detêm esse conhecimento tecnocrático da sociedade, né, os militares, né, como essa herança, né, comtiana, eram muito claros a respeito disso. Tá? O país deve ser governado, a sociedade deve ser governada por aqueles que compreendem as leis do progresso, né, e são capazes, então, de criar uma sociedade positiva baseada nessas leis do progresso, né, e administrar a sociedade. Né? Agora, quando você fala assim, então, você fala assim, então conservadores querem administrar a sociedade e os comunistas querem criar uma sociedade sem classes, mas enfim, mas é administrada por um partido. Cara, a ideia de gestão, né, perfeita a partir de uma vanguarda organizada, né, de uma elite intelectual que detém o conhecimento sobre como as sociedades funcionam ou deveriam funcionar, né, de maneira perfeita, é a mesma, entendeu? Você tem a mesma estrutura, tanto dentro do movimento positivista, né, que depois virou o movimento militar, quanto dentro do movimento comunista. Né? É a mesma, assim, há uma analogia de pensamento, embora os conteúdos ideológicos propriamente ditos sejam muito diferentes. Tá? Mas, assim, é a mentalidade revolucionária em ação. Então, é aquela história, né? Então, construir a sociedade perfeita mediante a concentração de poder em suas mãos, mas sempre orientado por uma revelação privada, vamos dizer assim. Porque só essa elite detém o conhecimento, só eles sabem como conduzir as coisas. Cara, e aí, assim, talvez já assim, tentando, né, aproximar... E só fazer uma pontezinha. E o cientificismo, especificamente, no Brasil, bom, o cientificismo hoje ele é uma praga em todo lugar, mas no Brasil, do século XIX, cara, era como, sabe essa sensação que a gente tem hoje talvez nem tanto, mas que a gente tinha ali em 2008, naquela época, que todo mundo era marxista, mesmo sem saber, tá? Então, no Brasil, todo mundo era positivista, cara.
até 1910, entendeu? De 1880, mais ou menos, até 1910, todo mundo era positivista, todo mundo acreditava na inevitabilidade do progresso humano mediante a técnica, né, e a ciência. E todo mundo tinha um discurso cientificista, quer dizer, não era científico, né, não era a verdadeira ciência, mas essa visão de que a ciência explica todas as coisas, né? E o marxismo é uma ideologia cientificista, né, e o positivismo também, né? Então, assim, isso era uma praga, né? Era um negócio assim, epidêmico, todo mundo acreditava nisso. Né? Então, que os cientistas, de alguma maneira, ou quem detém o conhecimento científico, né, que pode planejar os rumos da sociedade. E se você pegar no Brasil o que aconteceu com a pandemia da Covid, né, eu não sei como que foi no Canadá aí, mas aqui no Brasil foi assim, cara. Né? Um discurso cientificista tomou a mídia, né? E assim, a ciência morreu, porque a ciência virou um dogma, entendeu? Por isso que eu falo que é cientista, né? Virou um dogma. É uma crença supersticiosa na infalibilidade dos cientistas. Então, quer dizer, esse resquício ainda existe, né? A gente ainda está... Porque o movimento revolucionário ainda está operando, né? Então, a mentalidade revolucionária ainda, né, é uma vertente importante, né, na formação da mentalidade brasileira. Não, assim, aqui foi parecido também, assim, a influência, e assim, eu não estudei com nem de longe o mesmo grau de detalhe que vocês, a história canadense, né? Mas tem também, assim, tem uma história revolucionária do Canadá também, né? E veio muito por esse lado do cientificismo também. Embora aqui é o que eu tenho a impressão que contamina menos o resto da sociedade. Mas a elite foi, assim, assim, as instituições de elite eram totalmente cientificistas. Por isso que o Estado canadense é um pouco maior do que os Estados Unidos, né? Apesar de ser meio que a mesma matriz, né, inglesa, né? Teve essa expansão maior do Estado. Mas assim, aí uma pergunta que eu tinha, cara, assim, eu sei que também a gente não tem tanto tempo, mas não sei se você tem como fazer um resumo assim de como foi que isso se projetou até hoje, assim. Porque eu imagino, obviamente, não é o cara que é por ser militar que ele obviamente é parte do espírito revolucionário. É a Escola Superior de Guerra, é alguns generais, assim tipo, porque assim, eu acho que a gente via isso meio claramente até os governos militares, né? E talvez eu acho que, pelo menos no nível do discurso público, você pode me corrigir se a minha leitura está errada, mas eu acho que é quase como se a sociedade brasileira meio que se esqueceu do exército como um fator político forte nos últimos 20 anos. Mas aí eles foram, né, crescendo na mídia e cada vez assumindo o protagonismo nos últimos anos, né, principalmente durante o governo Bolsonaro. Não, então, como você vê esse movimento aí? De fato, eles desapareceram, né, depois de 88, né, teve a famosa volta para os quartéis, e eles ressurgiram politicamente quer dizer, eles já ressurgiram ali com o impeachment da Dilma, né, já tinha muito, porque quando eles ressurgiram no debate público, né, foi quando a Dilma criou a Comissão da Verdade. E aí os militares começaram a responder publicamente, né, uma série de ataques, etc. Então, eles voltaram para a mídia, mas não exatamente com relevância política, né? Começou a ter uma discussão. Mas quando que eles voltam exatamente para a política é com os dois tweets do general Vilas Boas, em 2018, quando da época que estava sendo votado o habeas corpus do Lula. Que é aquele tweet que no imaginário militar foi o que evitou o Lula de ser solto naquela época. Né? E soou para a sociedade brasileira como uma ameaça, né, das Forças Armadas em cima do sistema jurídico, do STF. Depois o Villa-Lobos, no livro dele lá, de memórias dele, com o Celso Castro, o Villa-Lobos, Vilas Boas, ele até diz que não foi uma ameaça, foi um alerta. Né? Não sei exatamente a diferença que ele põe nisso. Mas, então, eles voltaram ali, né, até uma importância aos olhos do público, assim, né?
e apitar as coisas de fato na política. E depois, quando a Dilma cai, você tem o governo do Temer, né? Então, ali em 2018, né, quando tem esse tweet, o que você tem, cara? Você tem um peso muito grande do GSI no governo. Né? O Etchegóin, na verdade, né, que era o ministro do GSI, ele vira praticamente presidente da República, cara. O próprio Vilas Boas fala isso no livro. Ele fala, chega um momento, depois daquele episódio, daquela gravação que veio a público, né, do Temer com o Joesley Batista. Ficou bolsa, foi uma confusão do nada. Isso, Então, depois daquilo, ele saiu muito enfraquecido e o governo só não caiu porque os militares seguraram. Né? E o Etchegóin acabou assumindo a frente de várias negociações com o Congresso, com o STF, etc. Né? Ele virou uma espécie de super-ministro, assim. Né? E o Temer estava ali só dando tchauzinho. Né? E ali os militares cresceram muito já dentro da estrutura do governo. Além disso, teve uma coisa assim que é um movimento, cara, que é muito engraçado. Quando teve a intervenção militar do Rio de Janeiro, isso foi criado pela cabeça do Braga Neto e do Etchegóin. Né? E depois foi vendido como se foi uma decisão do Temer, mas o Temer não tinha capacidade de decidir uma coisa dessa. Né? Eles venderam essa ideia para o Temer. E aí, com a intervenção militar do Rio de Janeiro, o que acontece, cara? Quando tem uma intervenção federal, você não pode votar PEC no Congresso. E aí todas as reformas que estavam tramitando, propostas pelo Temer, que eram reformas importantes, travaram e não podiam mais ser votadas. Então, aquela política reformista que tinha sido começada pelo Temer, travou. E o governo do Temer ficou travado, porque você tinha uma intervenção feita por militares, né, uma intervenção federal no Rio de Janeiro. E isso fez com que o governo Temer desidratasse. Né? Um governo do qual muita gente assim, né, não esperava muita coisa, mas muita gente esperava, né, do governo Temer, reformas, sobretudo reformas liberais. Cara, e aí... Foi, de certo modo, assim, era um governo de direita, entre aspas, né? Sim. Apesar da fragilidade do termo, naquele contexto era a direita voltando. Sim, já era um governo, né? Assim, se a gente for pensar nesses tempos que a gente está colocando, era um governo já à direita. Com várias reformas liberais, né? E aí, cara, essas reformas travaram. Então você tinha, assim, todo o escândalo de corrupção, no qual o Temer também estava envolvido, né? O nome dele tinha começado a circular, e sem reformas que a sociedade demandava. E aí o que acontece? Nesse movimento, os próprios generais criaram de travar o governo do Temer, porque eles que fizeram a propósito de se meter no Rio de Janeiro, surge um candidato militar, né, que é o Bolsonaro, com todas as propostas de reforma, etc., entendeu? De mudança do sistema político que estava travado no governo Temer. Tá? Então, eu não estou falando que é isso que eles pensaram, tá? Mas o movimento é mais ou menos assim, então a gente trava aqui o que o Temer pode fazer e a gente oferece a solução. Fala, não, nós temos um cara aqui que vai poder fazer isso e vai trazer um corpo técnico para dentro do governo, formado por militares, que tem, né, tem toda essa tecnocracia, como você mesmo disse, tem esse conhecimento de logística, gestão, etc. Né? Assim, o Tarcísio era o símbolo, né, do negócio. Uhum. O Tarcísio já estava lá, né, no governo Temer fazendo... cuidando da infraestrutura. Então, assim, ali eles voltaram, cara. Né? Uhum. Eles conseguiram voltar. Quer dizer, eu acho que eles nunca foram embora, na verdade, né? Mas eles voltaram para dentro do governo mesmo, né? Para dentro do executivo. Né? Coisa que a gente não via desde 88. Pelo menos não com a missão tão grande. Mas, voltando ao negócio se fosse um resumo, não sei, você quer que eu fale desde que eu acho assim que surgiu o negócio? Assim, o que você acha que é mais, assim, acho que o que você acha mais interessante falar, né? Mas assim, eu acho que a minha curiosidade é assim, o quanto, porque eu acho que boa parte da direita tem uma relação assim quase
quase de uma esperança mística no governo militar, né? Que o governo militar não vai deixar, assim, parentes conhecidos meus dizem, não precisa se preocupar tanto porque o governo militar não vai deixar, né, Lula assumir, ou se ele assumir, Lula nunca vai se radicalizar, porque então tem essa, assim, parte da direita, né, ou das pessoas que popularmente se identificam com a direita, tem quase essa confiança enorme no exército aí, né? E eu acho que a minha pergunta é assim, o quanto do exército é mais alinhado a essa linha revolucionária e o quanto essa esperança está mal colocada, eu acho. Então, algumas figuras-chaves. Então, é difícil falar assim, porque assim, teria que ver, sei lá, um por um, né, a cabeça dos caras, mas isso não importa para o exército, esse é o ponto. Veja, nos anos 40, quer dizer, o movimento revolucionário, para mim, na minha cabeça, começa com o golpe de 89, tá? Com o golpe republicano, né, com a instauração da República. Porque ali você tem um movimento revolucionário completo, vamos dizer assim. Porque você tinha vários discursos revolucionários, você teve várias levantes de insurreições populares no Brasil, etc., mas não um movimento revolucionário completo. Porque o movimento, ele tem mais ou menos a cara de um partido, tá? Completo. Então, assim, ele é formado por 4 estratos, tá? Que, de certa maneira, se remete lá à teoria das castas do Olavo. Tá? Porque, assim, todo movimento ou partido político, você tem, né, um corpo de intelectuais que pensam, que criam um discurso revolucionário, que dão as diretrizes básicas, né, da crença revolucionária, que criam um corpo doutrinário, etc., né? A ideologia do partido. Você tem as lideranças, que são, de fato, as lideranças políticas, né, os guerreiros, a galera que é capaz de guiar, né, todo o movimento baseado nessas ideologias criadas pelos intelectuais, né, nesse conjunto de ideias, etc., mas é capaz de pôr o movimento em ação. Tá? Que são praticamente, vamos dizer assim, os políticos, né, as lideranças políticas. Você tem um corpo de quadros técnicos, né, que são os responsáveis, vamos dizer assim, pela sobrevivência material do movimento revolucionário. São os caras que fazem, os tarefeiros, os caras que executam uma série de atividades, né, setorizadas, né, dentro do movimento, mas sempre orientados por essas lideranças políticas, ou seja, né, pelos líderes do movimento e pelos seus intelectuais. Né? Então, a liderança, os políticos sabem para onde está indo e cada um faz a sua partezinha, né, esses quadros, né, que são os burocratas, vamos dizer assim, do movimento, né, ou os burocratas de um partido. Né? Mas não decidem as coisas, vamos dizer assim, né? Não são eles que pensam nem que lideram, são os caras que gerenciam, cuidam da gestão do negócio para que ele funcione, né? E você tem a massa de militantes, né? Os caras que são responsáveis por organizar o povo na rua, organizar a militância, etc. Né? E em 89 você tem isso montado, né, dentro da Escola Militar do Rio de Janeiro. Pela primeira vez você tem já todo um ecossistema revolucionário, né, mental. Assim, a sociedade brasileira ela é positivista nessa época. Assim, a elite acredita em várias versões positivistas, mas, né, o próprio positivismo do Augusto Conte é muito forte na elite brasileira nessa época. Mas você tem influência de Spencer, você tem influência de Dimes, tem influência de uma série de outros pensadores progressistas, vamos dizer, nesse sentido, né, dessa crença no progresso. Sim, técnico, científico, etc. Então você tem ali um caldo cultural, né, propício para o movimento revolucionário surgir. Mas quando essa mentalidade entra dentro da escola militar, né, na Praia Vermelha, do Rio de Janeiro, que é de formação de cadetes, ali você tem tudo. Você tem os intelectuais, como Benjamin Constant, por exemplo, né, que era um professor, um coronel do exército, né, positivista, assim, de formação mesmo, comtiano, que ficava lá ensinando positivismo puro. Né? Você tinha as lideranças que foram cooptadas pelo movimento, como o Marechal Deodoro, né, e o Marechal Floriano e outros militares que aderiram ao Levante. Né? Você tinha todo um corpo de técnicos, né, de engenheiros, burocratas, que são os egressos, os formados, né, pela escola
pela Escola Militar do Rio de Janeiro, né, o próprio corpo técnico dos militares, e os cadetes, né, por fim, que era quem organizou a bagunça toda, né, que era quem fez, de fato, o levante, né, que é a militância. Então, ali você tem, isso estou resumindo bem, né, mas ali você tem um movimento formado, e aí, bom, aí eles dão um golpe e instalam uma ditadura militar que dura 4 anos, né, 2 anos do Marechal Deodoro, fecha o Congresso, etc., depois 2 anos 4 anos do Marechal Floriano. 2 anos do Marechal Floriano. E mais um ano de governo provisório, né, anterior. E eles criam, de fato, uma ditadura aos moldes positivistas, né, em que o executivo é forte, que decide tudo, legisla praticamente, porque teve uma Constituição, mas o Deodoro fechou o Congresso. Né. Há várias intervenções militares, né, assim, se troca os presidentes de província, coloca militares no lugar, né, e há a concentração de poder, como a gente nunca tinha visto antes, né, você centra tudo na mão do executivo, né, em Brasília não, no Rio de Janeiro, né, na capital, né, no centro do poder, e quase decidir pela nação toda. Né. Então, ali um movimento revolucionário está montado. Né, e o foco é a criação de uma sociedade perfeita, gerida, né, racionalmente por essa elite tecnocrática. Né. Ela que esse negócio, né, sucumbe, né, dá errado. E as fragilidades das Forças Armadas ficam muito evidentes, por exemplo, no episódio de Canudos, né? Então, ali em Canudos, que já era, né, no governo civil, já era o governo Prudente de Moraes, quando os militares vão tentar resolver aquele problema, eles tomam 3 surras, né? É só na última incursão militar que eles conseguem acabar com Canudos. E, cara, era um bando de matuto, assim, de, né, velhos, crianças, etc. Né? E ali fica claro aos olhos da nação que o exército não sabe fazer nem coisa de milico. Né? Assim, né, não estão aptos nem para as artes da guerra. Né? E aí o exército entra um movimento revolucionário, vamos assim, entra numa espécie de baixa. Né? Mas, paralelo a isso, está rolando no Rio Grande do Sul, né? Assim, a grande experiência revolucionária, que é a Constituição Gaúcha, criada pelo Júlio de Castilho, né, que ficou conhecido como castilismo, né, que assim, é uma Constituição que tem um executivo forte, que legisla, né, e o Congresso só existe para votar o orçamento. O Congresso não faz leis. Né. E o Júlio de Castilho é o governador, depois assume o Borges de Medeiros, que foi o grande inspirador, né, e padrinho político do Getúlio Vargas, e depois assume o Getúlio Vargas, né, e esses caras ficam 30 anos ali, né, no poder, no Rio Grande do Sul, nos moldes de uma república positivista. Quando, resumindo aqui, depois de uma série de conflitos, você tem o movimento tenentista que surge na década de 10, né, 1910, que é um movimento revolucionário também clássico, assim, né, causa uma série de confusões, faz vários levantes, tenta dar golpe de Estado, etc. Né? Sempre baseado na seguinte premissa, o movimento tenentista. Eles não tinham uma ideologia clara, né? Era sempre assim, essa nuance positivista, né? Mas a ideia deles é assim, ó, o Estado é todo ferrado por uma elite de civis corruptas, né, por uma oligarquia, né? E essa oligarquia atrapalha o desenvolvimento do país. Então a gente precisa colocar lá os nossos caras, que são técnicos, né, engenheiros, etc., que esses sim sabem como desenvolver uma nação. Né? Então a gente precisa trocar a oligarquia política e colocar militares no lugar deles. Esse era o movimento tenentista. O ápice do movimento tenentista é 30, com a Revolução de 30, que é um golpe de Estado também, né? Todo mundo chama de revolução, assim, não, foi um movimento de 30, né? Aliança Liberal e tal, mas foi um golpe militar. Né? O Getúlio só conseguiu fazer porque tinha apoio militar. E olha só, em 30, quem foi convidado para dirigir as tropas da Aliança Liberal foi o Carlos Prestes, tá? Que ele já era um grande tenente conhecido por conta da coluna Prestes, etc., e ele estava exilado na Bolívia, se não me engano, na época, ou no Uruguai. Aí ele se nega, porque ele já está sendo doutrinado
pelo Partido Comunista, que tinha sido fundado em 22 no Brasil, né, que é a outra, assim, é a outra cabeça da hidra revolucionária no Brasil. Então, o Carlos Prestes já era, assim, comunista. Ele fala, não, eu não vou liderar esse movimento. E aí assume o Góes Monteiro, que vira o comandante das forças revolucionárias, né? E o Carlos Prestes vem depois, em 35, né, tentar dar um golpe comunista. Ele já vem ele já vem comunista, né? Ele já é o grande nome do Partido Comunista, né, lutando contra, né, o Estado Novo, né, o movimento revolucionário militar. Mas de onde ele veio? Ele veio de dentro das hostes do tenentismo. Ele foi formado, né? O Carlos Prestes, embora ele fosse comunista, foi o cara mais importante do Partido Comunista no Brasil, ele foi positivista a vida inteira. Uhum. Quando você olha a fundação do Partido Comunista em 22, você vê que muitos dos membros eram tenentes, muitos dos fundadores. Ou eram tenentes ou eram egressos do Exército. Né? E depois também, né, o próprio Luiz Werneck Sodré, que escreveu a História Militar do Brasil, ele era um coronel marxista, né? Uhum. Era um membro do Partido Comunista e era coronel do Exército. E então, nos anos 30, quer dizer, nos anos 20 e 30, esses dois braços do movimento revolucionário começam a se misturar bastante, né? O movimento comunista e o movimento positivista militar, né? Tem a história que eu já contei, né? Assim, o Getúlio Vargas prende o Carlos Prestes, expulsa a mulher dele, né, para a Alemanha de volta, né, a Olga, e ela vai grávida para lá, ela tem um filho na Alemanha e morre no campo de concentração, né, é morta na câmara de gás pelo Hitler. E em 45, quando tem a eleição, né, quando o Getúlio Vargas resolve entregar o Estado Novo, por pressão dos militares, ele vai disputar a eleição, e aí ele coloca o Dutra, né, para ser candidato. Mas ele coloca o Dutra, mas ele começa um movimento por trás para pressionar para que ele saia candidato, né, e para ele ser eleito, então, democraticamente. E esse movimento chamava queremismo, né, que era assim, de queremos Getúlio, né. Uhum. E o principal articulador desse movimento foi o Carlos Prestes. O Carlos Prestes se tornou um aliado do Getúlio Vargas depois. E aí o Getúlio Vargas, de 45 até 56, né, até o ano do suicídio, ele se transforma assim, de um ditador fascista, né, que era como ele era visto, a um líder progressista das esquerdas, né? O pai dos pobres. Ele não dá para falar assim que ele virou comunista, mas ele era o grande líder da revolução do trabalhismo, né, das reformas sindicais, etc. Né? Então, assim, ele vira um cara que concentra ali, né, as aspirações da esquerda. Né? Então, assim, ele foi de um lado para o outro do movimento revolucionário, mas não deixou de ser revolucionário em nenhum momento, entendeu? E, bom, e aí o movimento então entra nessa segunda fase, né? Você tem aquela primeira fase, eu estou falando isso para te explicar o ponto que você perguntou, tá, Lu? Tem uma primeira fase que são das disputas políticas do Exército. O Exército ele é coalhado de facções políticas. Isso até mais ou menos nos anos 40. É um movimento tenentista, você tem vários grupos políticos, vários partidos dentro do movimento, dentro do Exército. O Góes Monteiro, que é o cara que foi o general, o ministro da guerra, né, do Getúlio Vargas, ele fala o seguinte, ele cria uma grande reforma no Exército, é mais ou menos nessa época que é criada a AMAN, se não me engano a AMAN é de 46, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Ele fala assim, é preciso, a frase dele é emblemática, ele fala, é preciso acabar com a política dentro do Exército e criar a política do Exército. E aqui é a chave de tudo, cara. E ali o movimento revolucionário, ele parte para uma nova fase, né? Um movimento na sua vertente militar, tá? Eu não vou tratar aqui de comunista. Que é o que? Começa a ser criada a doutrina de ação política do Exército como instituição, e não mais de generais soltos, entendeu? Então, assim, ele impõe a hierarquia, o peso da hierarquia, né, ao Exército, porque até então você tinha muitas rebeliões, muitos motins, né? Então ele impõe o peso da hierarquia no Exército e fala assim, o Exército vai agir politicamente sim,
mas como exército, a instituição agora, é um movimento de cúpula. Né? Vamos acabar com o facciosismo, né, dentro da instituição. E começa, então, a ser criada essa doutrina, que é a doutrina de segurança nacional, que é, né, o modo do exército agir politicamente, ou das Forças Armadas, né, agirem politicamente no Brasil. Né? E essa política começa a ser organizada. Primeiro, ela é esboçada pelo Góes Monteiro, né? Depois é fundada a Escola Superior de Guerra, e ela se torna praticamente a doutrina da Escola Superior de Guerra, é elaborada lá dentro. Né? Aí, nessa época, você ainda tem dois grandes grupos no Exército, né, lá dentro, mas embora eles sempre hajam unidos, né, como instituição, mas ainda tinha dois grandes grupos, que eram os nacionalistas, mais ou menos de esquerda, vamos dizer assim, e os liberais conservadores de direita, né, representado pelo Golbery. E... Já vou, filho, estou gravando aqui. Representado pelo Golbery. E o Golbery, né, eles acabam vencendo essa disputa interna, e o Golbery é o cara, é o grande articulador dessa doutrina de segurança nacional, que é uma ideologia política mesmo, assim, bem claro, né, que diz como, dita as regras de como o exército deve agir, né, que criam os grandes, como é que eles chamam? Os objetivos permanentes da ação, etc., né, as coisas que os militares acreditam. E essa doutrina vai sendo elaborada ao longo do tempo. Né? E essa doutrina, o que ela é importante, Lucas? Ela prevê o quê? Que a ação do Exército, ela não é só de segurança nacional. A segurança nacional não é só de defesa, contra a invasão estrangeira, né, no caso de uma guerra, contra o inimigo estrangeiro, etc. Né? Ela prevê a ação interna, né, contra inimigos internos. Então, assim, o Exército ele é politicamente orientado também para agir dentro do Estado, dentro da nação. Tá? Em ações contra seus compatriotas. Né? E essa doutrina vai sendo elaborada, né, ali dentro. Depois você tem, né, o Meira Matos, foi um cara muito importante na continuação dessa doutrina, na elaboração dela. Ela se torna uma lei, né, no 64, ela orienta praticamente o regime militar. Né? E, por exemplo, por orientação dela, praticamente, que é criado o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que antes chamava... O GSI foi criado em 30, né, na verdade, ali com Getúlio Vargas. Ele teve vários nomes, né? E Casa Militar, teve vários nomes. E comando... Não era Estado-Maior. Ele tem vários... Foi passando por vários nomes. É um ministério militar, né? Então, assim, é o braço do Exército dentro do Executivo direto. E essa doutrina existe até hoje, cara. E ela é a ideologia dos generais. Então, o cara é general 4 estrelas, ele passou pela Escola Superior de Guerra e ele foi doutrinado dessa maneira. E quando eles planejam a ação do Exército, eles planejam pensando nisso. Ela não é, então, uma ideologia partidária, no sentido de que os militares vão entrar em algum partido, disputar a eleição, etc. Embora eles estejam fazendo isso agora. Né? Mas tudo isso que eles fazem orientados pela Estratégia Nacional de Defesa, ou pela Doutrina Nacional de Defesa, né? Doutrina de Segurança Nacional. Então, essa é a ideologia dos militares. E é uma lei, você pode baixar aí e ler, entendeu? Você vai encontrar a doutrina, você vai ler, você vai entender muito do que eles fazem. Né? E a grande coisa é o seguinte, que essa estratégia ela é tão abrangente que eles, por exemplo, né, o nacional-desenvolvimentismo é uma derivação da doutrina de segurança nacional, que eles falam o seguinte: todo o desenvolvimento da nação tem que se submeter a estratégias de defesa. Né? Então, por exemplo, a gente vai, sei lá, planejar aqui uma indústria, como os militares fizeram, vamos criar a indústria nacional. Essa indústria nacional ela tem que ser primeiro orientada para a defesa. Tá? Então você precisa do quê? Uma grande siderurgia, você precisa de estradas para poder ter deslocamento de tropas, etc., para você poder acessar, né, ter a integração do país mais fácil, né, no caso de
de guerra, né? Indústrias que possam fomentar a indústria bélica, etc, etc, etc. Né? Mas veja, são todos os recursos, né? Inclusive os recursos morais, psicológicos, sociais. Então, por isso que os militares tomaram as escolas e criaram educação moral e cívica, e tal, porque é tudo orientado, o desenvolvimento inteiro do país é orientado para a defesa. Uhum. Isso quer dizer o quê? Que não importa se eles são governo, né, ou não, eles mandam em tudo, porque tudo é orientado segundo a doutrina militar do Exército. Então, quer dizer que assim, eles são um movimento revolucionário por excelência. Deixa eu pegar um trecho aqui do livro. Ó, vou ler um trecho de uma citação do Góes Monteiro, que é de arrepiar, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Sempre achei. Ah, cara, eu não vou achar aqui, é uma pena. Não tá marcado. Qualquer coisa a gente coloca depois na descrição do vídeo. Cara, eu sei que o seu tempo está acabando, que você tem um compromisso. Se você não encontrar, só para já ir adiantando a última pergunta, para se der tempo você fazer um comentáriozinho. Aqui, ó. Ó. O Góes Monteiro está falando, né, que ele escreveu um livro que é A Missão Política do Exército. Né? E ele está falando do problema da defesa nacional, né? Aí ele fala assim, a luta de classes é hoje em dia o expediente mais seguro e hábil para enfraquecer a nação, ativá-la à mercê de golpes do imperialismo, tanto político e moral, como econômico e material. Aí ele vai falar da importância do Exército, né? O Exército é um órgão essencialmente político. E a ele interessa fundamentalmente, sobre todos os aspectos, a política verdadeiramente nacional, de que emanam até certo ponto a doutrina e o potencial de guerra. A política geral, a política econômica, a política industrial e agrícola, o sistema de comunicação, a política internacional, todos os ramos de atividade, de produção e de existência coletiva, inclusive a instrução e a educação do povo, o regime político-social, tudo, enfim, afeta a política militar do país. Sendo o Exército um instrumento essencialmente político, a consciência coletiva deve se criar no sentido de se fazer a política do Exército, e não a política no Exército. A política do Exército é a preparação para a guerra, e essa preparação interessa e envolve todas as manifestações e atividades da vida nacional. No campo material, no que se refere à economia, à produção, aos recursos da natureza, e no campo moral, sobretudo no que concerne à educação do povo e a formação de uma mentalidade que sobreponha a tudo os interesses da pátria. Isso aí, cara. Pois é, não dá para ser mais clara a ideia de uma elite revolucionária, né? Pois é, entendeu? Assim, então é uma concepção total de sociedade imposta de cima para baixo por meio da força. Não? Pois é, cara. E, assim, aí isso leva a outra pergunta que a gente podia passar outra hora falando sobre isso, mas eu acho que já está na sua hora do seu compromisso. Aí só para concluir, assim, o resumo da história é que os conservadores brasileiros foram ingênuos em depositar tanta esperança no Exército, né? E o que é que você acha, assim, que em termos de daqui para frente, né? Porque essa nova direita que surgiu aí, né, 2003, 2014, 2015, foi esse balaio de gato aí, juntando vários elementos, inclusive uma esperança de que Bolsonaro vai indicar um monte de né, ministros técnicos, que é exatamente o que a gente viu como definição do projeto revolucionário de 70 anos antes, né, e vai resolver tudo. Então foi uma esperança aí meio que errada, né? O quanto foi, o que aconteceu nos bastidores, aí a gente só vai saber quando começar a sair os depoimentos, né, de quem teve acesso ao que estava acontecendo. Mas o que você acha, assim, qual é a alternativa para um movimento realmente não revolucionário? Assim, é aquele dilema, né? O que é o contrário da revolução e o que o brasileiro pode... Eu sei que é uma resposta impossível de responder em pouco tempo, mas assim, o seu resumo aí que der para
você fazer diante disso? Ó, Lucas, o que é essencial ao movimento revolucionário é o controle, certo? O controle da sociedade, né, para poder executar este plano, né, da construção da sociedade perfeita. Isso, tanto os comunistas quanto os militares pensam igual. Qual que é o maior empecilho a esse plano, né, a execução? Todos eles são claros, tanto os comunistas quanto os milicos. O maior empecilho é a democracia burguesa, a democracia liberal. O maior empecilho é o parlamento. Por quê? O parlamento, eu falei isso esses dias não sei onde aí, acho que no KGB, o parlamento, ele é o lugar da representação dos interesses individuais, nas democracias modernas. O parlamento não representa grupos, etc., ele representa os interesses individuais. Tá? Então, ou seja, o parlamento é a antítese daquela ideia de vontade geral da nação, né? Aquela ideia do Rousseau. Não existe vontade geral. O que existe é 1 milhão de vontades individuais. Né? E para as pessoas não se matarem umas às outras, a gente cria um parlamento e coloca os parlamentares lá para discutir e chegar à decisão de criar alguma lei, enfim, uma reforma, etc., que sempre vai ser meio problemática, meio provisória e que desagrada todo mundo, mas também agrada a maior parte das pessoas. Né? Assim, ninguém sai 100% feliz, mas também ninguém sai 100% chateado. Né? Isso é o parlamento. Então, assim, bom, não dá para fazer tudo que o Lucas quer, mas também não dá para fazer tudo que o Silvio quer, não dá para fazer tudo que o não sei quem quer, então a gente faz aqui meio uma média e vê do jeito que dá, e daqui 5 anos a gente muda, tá? Volta atrás, muda. Isso é o parlamento, isso é a democracia. Ele é sempre provisório, é sempre frágil, e é sempre assim meio uma gambiarra, na verdade, né? O sistema parlamentar. Ele dá conta de algumas situações de maneira precária. Tá? Justamente porque as democracias, a existência de um parlamento é a admissão de que ninguém tem a fórmula da sociedade perfeita. Né? Então ninguém sabe o jeito que é para fazer, então a gente faz de um jeito aqui qualquer e se der errado a gente desfaz, tenta por outro lado, né? Tem novas eleições, vem gente com novas ideias e assim por diante. Então, acabar com a representação política dos interesses individuais é essencial para o movimento revolucionário, porque o indivíduo, a vontade individual é a corrupção dessa sociedade perfeita. Né? Veja, as utopias políticas não têm indivíduos. Né? Então, o individualismo ele sempre é visto dessa maneira, né? Assim, eles são egoístas, eles atrapalham tudo. Então, assim, a gente tem um plano aqui para construir uma indústria nacional, né? É só fazer assim, 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 assim que vai dar certo. Então, é só o executivo forte organizar, mas daí cai no parlamento, e aí os parlamentares começam a conversar. E aí tem interesse de um lado, tem interesse do outro, tem interesse do outro, todo mundo tem interesse. E aí, no meio dessa conversa, passou 5 anos e nada foi feito daquele plano maravilhoso que estava lá na cabeça dos técnicos. Né? Então, o que acontece? O parlamento atrapalha isso na cabeça dos revolucionários. O parlamento atrapalha o desenvolvimento nacional, porque político só sabe conversar, enche o saco, eles nunca chegam a uma conclusão boa, sempre... Né? Então, esse é o ponto. Então, o movimento revolucionário sempre vai tentar passar por cima do parlamento. A primeira coisa que o Marechal Deodoro fez quando ele viu que não estava conseguindo governar foi fechar o Congresso. Tá? Aí depois os militares fizeram. Aí o Lula comprou o Congresso inteiro com o mensalão. Depois a Dilma comprou com o petrolão. Tá? E agora o que está acontecendo? Tá? Essa nova vertente, vamos dizer assim, do movimento revolucionário, essa outra cabeça que surgiu, que não é dos comunistas e também não é dos militares, que é o STF, que é o ativismo judicial, que eu acho que é uma terceira força que surge aí, que o STF, ele não pode ser lido como uma instituição instrumentalizada, como, por exemplo, nos anos 50, até os anos 60, 70, se entendia os militares como uma espécie, assim, de função da classe média, né? Ou expressão de classe, né? O exército, na verdade, não era ele não tinha interesses próprios, ele era sempre visto como um aparelho de Estado usado pela burguesia ou pela classe média, etc. Depois, os estudos militares mudaram no Brasil e se entende hoje, né, por causa da sociologia das organizações, que o Exército é uma instituição total. Ela tem os seus próprios interesses, ela é orientada para os seus próprios objetivos, independente da origem de classe dos seus membros, etc. A mesma coisa é o STF.
ela é uma instituição que ela não é instrumentalizada por outros grupos. Pode até ser, eventualmente, tá? Mas ela tem objetivos claros, próprios, de controle do Estado, né, essa instituição. E isso tem ficado cada vez mais claro, né? Talvez a gente esteja no meio desse processo de diferenciação do STF do resto da estrutura do Estado, né, como uma organização independente, com objetivos próprios, né, e uma ideologia de controle próprio. Então, a gente está no meio, vendo surgir essa terceira cabeça, vamos dizer assim, do movimento revolucionário no Brasil, né? E o que o STF está fazendo? Está passando por cima do Congresso. Né? Tá assim, fazendo um jeito de como que a gente faz para os políticos não atrapalharem tanto? Né? Uhum. Então, assim, aí eles não decidem, então a gente vem aqui, a gente faz as leis, a gente cria as leis, a gente faz do jeito que a gente quer. Né? A gente impede de nomear, ou a gente nomeia dentro do executivo, etc. E hoje eu acho que existe um jogo, uma tabelinha, cara. Todo mundo acha que eu sou maluco quando eu falo isso, mas eu acho que existe uma espécie de teatro das tesouras entre o STF e o Exército. Que é bem óbvio, cara. Se você pegar, são as duas instituições de Estado permanentes. Tá? Que muda governo, entra governo e tal, eles estão lá. Uhum. Tá? Orientados pelos mesmos critérios. Né? E o que eu acho é que eles começaram a podar, assim, os extremos, entendeu? A extrema-direita, a extrema-esquerda, etc. Né? E começaram a controlar o Estado, de um lado e do outro, entendeu? O STF de um lado e os militares do outro. Então, assim, independente, eu acho que hoje, na cabeça desses caras, não depende muito quem vai ser o presidente da República. Por isso que não vai ter golpe, ninguém vai impedir o Lula de subir, porque na cabeça deles o Lula está controlado. Então, o Lula não vai fazer nada que eles não deixem, que eles não queiram. Porque eles têm o controle total do Estado. Né? Estão infiltrados em todos os lados dentro do Estado, né? E controlam tudo. Então, assim, bom, qual que é a opção da direita nesse mundo? Cara, a gente não tem opção nenhuma, a não ser ficar assistindo. Né? Uhum. Agora, assim, eu acho que nesse cenário é impossível pensar em intervenção militar como as pessoas querem. Eu acho que a intervenção militar já existe, entendeu? É essa que eu estou te falando. Uhum. Né? Que é essa intervenção de bastidor, de controle. Né? É garantir o projeto do STF, de certo modo, né? Sim, e garantir o projeto também dos militares, o projeto de defesa. O projeto do STF, eu digo no sentido que o STF assumiu essa cara mais pública, né, com o Alexandre, mas sempre os militares estão, de certo modo, na retaguarda, garantindo que está tudo indo nessa direção. Sim, porque todas as ações do Alexandre de Moraes, ou do STF em geral, seriam impossíveis sem a garantia militar. Uhum. Assim, o Alexandre só faz porque ele sabe que ele não terá problema. Aquele negócio do Mao Tse Tung, cara, é verdade, as pessoas precisam levar isso a sério. Assim, né? Todo poder emana da ponta do fuzil. Né? Entendeu? E todo mundo sabe disso. Tá? Agora, assim, não é questão também que o exército eles estão vendidos, que eles são comunistas. Não, eles têm um interesse próprio, eles têm essa visão de país, entendeu? Que eles querem construir, essa visão de sociedade. E para isso, talvez eles não precisem estar no executivo. Eles só precisam que quem está lá faça o que eles querem. Uhum. Então, assim, o resumo da história é que o conservadorismo no sentido, né, não dessa coisa assim meio... Porque algumas pessoas vão achar que o exército é conservador porque é o pessoal que não faz bagunça, não sei o que, se conserva, é nesse sentido que o pessoal... Eles são disciplinados. São disciplinados, né? Mas, assim, o conservadorismo no sentido de oposição à mentalidade revolucionária, acreditar que a própria sociedade, as próprias pessoas devem se gerir, está meio que exilado do cenário atual. Né? O resumo triste é esse, é um período de reconstrução, talvez, um período... Eu acho que o movimento conservador apostar numa aliança com militares, eu acho besteira. Porque isso foi feito em 2018 e deu no quê? Não deu em nada. Uhum. Né? Quer dizer, os militares limaram os conservadores do governo, né? Trouxeram o centrão para dentro e entregaram o governo agora na mão dos comunistas. Né? Então, assim, é uma aliança que, óbvio que vai dar errado, porque, bom, cara, é um movimento revolucionário, né? Uhum. Esse é o ponto, eles são um movimento revolucionário, que, assim, existe uma estética
né, de ordem, entendeu? Dentro do exército. Assim, os caras têm um plano de uma sociedade perfeita, que eles querem impor de cima embaixo, de cima a baixo. Né? Então, assim, eu não vejo o futuro para o movimento conservador uma aliança com o exército. O exército tem que ser tratado como uma instituição de Estado, de fato. Né? E, sei lá, num eventual futuro governo, né, conservador, se a gente conseguir fazer isso de novo nos próximos, sei lá, 30 anos, é preciso fazer uma reforma mesmo no Estado, nas Forças Armadas, e submetê-las, de fato, aos civis. Né? Uhum. Que é um problema, eu não tenho a menor ideia de como se faz isso. Né? Posso ter algumas ideias, mas assim, não é nada simples fazer um negócio desse. Né? E por outro lado, você ainda tem o movimento revolucionário, né? O comunista, né? Você ainda tem a esquerda querendo fazer, né, transformar o Brasil numa Venezuela. Né? Então, assim, o que eu acho é o seguinte, que não vai ter a ditadura chechelenta do Lula, né? Estilo o Foro de São Paulo, eles não vão conseguir fazer aqui porque eles vão ser controlados tanto pelo STF quanto pelas Forças Armadas. Né? Mas isso não quer dizer que são duas forças conservadoras que estão segurando os comunistas, impedindo a revolução. Não, é porque eles estão controlando a sociedade do jeito deles. Uhum. Né? Então são três forças revolucionárias em disputa. Né? Agora, o que a gente pode fazer no meio disso, cara? Bicho, eu não tenho a menor ideia. Aí eu acho que a gente tem que ficar de olho assim, no Congresso, em insistir para que o Congresso assuma o seu papel de um poder ativo, né, da República, tá? Que é um papel que o Lira tem esquivado, né, de assumir. Né? Eu falo assim, a gente precisa de um líder político na presidência do Congresso e a gente tem um vendedor de carro usado. Uhum. Né? Um bom vendedor, né, cara? Você chega lá pro Lira, você compra uma areia dele, entendeu? Né? Agora, assim, você precisa de um outro cara, entendeu? Ali. Que tem uma outra visão. Eu acho que, assim, né, assim, é um momento de construção, digamos assim, né, de esperar uma nova liderança surgir, eu acho. Então, o que eu acho, Lucas, agora é um momento, cara, de todo mundo voltar para casa, velho. Se, na verdade, a direita, né, desembarcar da política, voltar àquilo que a gente estava fazendo antes de 2013, né, que era assim, cara, criar think tanks, né, editoras, voltar a estudar, cara, voltar a tentar compreender a situação brasileira, formar gente, criar massa crítica e ver se disso sai, né, alguma liderança política, né? Algum dia capaz de liderar um movimento político, né? Mas hoje eu não vejo, né? Eu concordo, assim, eu queria falar assim, lhe chamei justamente por isso, porque apesar de ser uma visão assim, eu vejo o pessoal criticando, né? Você está sendo muito negativo, você não está sendo patriota, né? Porque você tem que acreditar. Eu fico, não, cara, não é isso. Primeiro é a verdade, né? Tem que sempre começar com a verdade. Tem que tentar descrever mais claramente o possível o que está acontecendo. Não é com discurso de empolgação, de animação, de tem que estar todo mundo junto. Não é isso assim. A verdade, me parece, é essa, né? Então a gente tem que começar aceitando a realidade, fazer a descrição mais real possível das coisas, né? Que eu acho que o que você está fazendo é justamente isso, descrevendo o melhor possível o cenário objetivo. E se não tem um caminho político claro a partir dessa decisão, é porque não é o momento político, né? É o momento de fazer outras coisas, né? Se fortalecer, estudar, se preparar e esperar, né? O político é meio contexto, né? É as circunstâncias, né? E as circunstâncias agora é dessas três cabeças de hidras aí estrangulando o espaço público. Justamente como eu vejo. Eu acho que assim, não vejo uma saída política para a direita. Né? Acho que agora ela tem algum espaço aí no parlamento, vai continuar falando, tá? A gente cresceu mesmo, né? De fato, né? O movimento conservador, né? Tem um papel, mas eu não acho que seja um papel relevante na condução das coisas, entendeu? Né? Vai ser sempre um papel reativo, a gente vai sempre ficar dando cotovelada ali, né? Reagindo ao que o movimento revolucionário está fazendo. Né? Mas eu acho que a gente tem que discutir, porque o que eu acredito é o seguinte, Lucas, o arcabouço institucional criado em 88 já explodiu, foi pro pau. Né?
em todos os âmbitos, né? Assim, político, econômico, fiscal, sobretudo, né? Tudo já foi destruído, a Constituição. Né? Então, assim, a gente já está num teatro, e eu acho que vai chegar um ponto em que isso vai cair, entendeu? E um novo marco institucional vai ter que ser criado, o país vai ter que ser refundado. Eu não sei se isso vai ser daqui 5 anos, vai ser daqui 20 anos, eu não sei. Mas para mim é óbvio que aquilo que foi criado em 88 já apodreceu e caiu. Assim, já está desmontando. Né? Uma hora ele vai cair. Né? E a direita precisa estar atenta a isso e saber o que vai pôr no lugar. Entendeu? Ela tem que estar. Eu acho que assim, os conservadores já têm que estar discutindo isso. Assim, cara, como que nós vamos substituir o Estado brasileiro? Vamos substituir pelo quê? Né? Exatamente. E eu acho que essa é a discussão, sei lá, da direita para os próximos 10 anos. Esse Estado acabou, apodreceu, não tem mais como consertar, não adianta trocar os ministros do STF. A instituição STF é feita para controle político da nação, do Estado. Entendeu? Então, não adianta colocar outras pessoas lá, porque não é mais uma coisa de voluntarismo do juiz, entendeu? Se o juiz é bom ou ruim. Não, a instituição ela tem princípios de ação próprios. Né? Então, essa acho que tem que ser a discussão da direita. Assim, como que nós vamos recriar o Estado brasileiro? Né? Reinventar o Estado. Cara, eu concordo totalmente, assim, isso é assim, para mim, eu acho que eu já estava pensando nessa direção há um tempo, né? E, de certo modo, é quase como se o governo Bolsonaro fosse uma espécie de esperança, assim, meio frágil desde o início, assim. Mas é tipo assim, eu acho que até o Olavo falou isso, né? É o que está acontecendo, né? É o que pareceu, assim, o Olavo foi muito crítico nesse momento de ir para a presidência direto, né? Mas depois ele disse, não, pô, mas agora que começou, tem que apoiar porque é o que tem. Tem que apoiar. Eu perguntei isso para ele, falei, tá, mas aí, o que a gente faz? A gente não apoia? Ele falou, não, agora tem que ir, porra, agora não tem mais o que fazer. Agora foi, né? Não pode esperar muita coisa. Mas agora que deu ruim, agora tem que pensar em outra coisa, né? Eu também acho. Agora a gente tem que sentar assim, à direita e começar a pensar assim, nessa substituição, entendeu? Do Estado. Mas não é assim, né? Agora a gente vai virar revolucionário, vamos criar nossa sociedade perfeita, né? Não, pensar institucionalmente mesmo, né? Quais são os mecanismos que o Estado tem que ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Pois é. Cara, mas eu sei que eu já estourei seu tempo aí bastante. Assim. Preciso ir. Mas vamos marcar para falar de novo, conversar outro dia. A gente faz uma parte 2 depois. Eu queria só agradecer, obrigado mesmo pelo seu tempo e dizer para o pessoal que quiser saber mais sobre isso, o caminho eu acredito que é me seguir nas redes sociais, né, e assinar lá o Brasil Sem Medo. Tem algum outro recado além disso? Não, é isso aí, né? Vê lá, acompanha a gente, assiste a Conexão KGB toda terça-feira, assine o Brasil Sem Medo e faça o seminário de filosofia do Olavo. Maravilha. Depois a gente marca uma parte 2. Desculpa aí atrasar para o seu. Imagina, Lucas. Sempre um prazer conversar contigo, cara.